Tá ok. Então, beleza. Então, hoje é dia 3 de outubro de 2022, tá? Eu vou falar sobre os teoremas da superposição e também do teorema de Thevenin. E só uma pergunta, pessoal. Vocês já viram sobre o teorema da superposição? Eu só vi a aula gravada. Beleza. Complicadinho, né? Então, nós vamos fazer mais um exercício aqui de novo. Eu acho que eu fiz esse daqui, então eu vou fazer o teorema da superposição por esse circuito aqui, tá bom? Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Eu ia falar sobre um sistema de RL, um negócio assim. Ah, sim. Beleza. Eu vou separar um pouquinho. Como a aula hoje começou um pouquinho atrasada, me avisem aí na sexta-feira, tá? Na sexta-feira eu vou falar sobre circuitos RL, circuito RC e circuito RL, beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá, pessoal. O que diz aqui o teorema da superposição? Eu vou colocar aqui. Vou até anotar aqui direito. É um sistema de duas ou mais fontes, né? Isso. Se eu tenho duas ou mais fontes de tensão, eu posso curto-circuitar uma e calcular aquilo que o circuito me pede. Certo, pessoal? Teorema da superposição. Eu ditei para vocês na aula passada, sim ou não? Sim. Beleza. Então é o seguinte, eu vou falar aqui sobre esse teorema da superposição de novo. Beleza. Tá aqui, teorema da superposição. Vamos lá então. Vocês estão vendo bem aí o circuito? Quer que aumente mais a tela? Sim. Beleza. Então vou deixar aqui maior um pouquinho, 140. Beleza. Use análise nodal para calcular V1 no circuito. Esse caso, ele deixou o circuito o quê? Em específico. Mas eu vou calcular pelo teorema da superposição. O que é o importante, pessoal? Em resolução de circuitos, o importante é você sempre ter uma ferramenta que você pode utilizar para resolver circuitos. Tanto leis de Kirchhoff, né? Lei das malhas, lei dos nós, tem esse teorema da superposição. E agora, daqui a pouco, eu vou explicar sobre o teorema de Thevenin também. Beleza. Eu tenho aqui uma associação de resistores. 10 e 5. Esses resistores estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Paralelo. Muito bem. Quem foi que falou? Foi o Lucas. Muito bem, Lucas. Como que a gente faz? Eu vou resolver esse circuito. Eu vou pegar o produto 10 vezes 5 dividido pela soma. 10 mais 5. Gente, tem alguém com o microfone ligado. Aí só desligar, por favor. Vai ficar 50 dividido por 15. Dá quanto, pessoal? 3,33. Muito bem. Isso é igual 3,33 ohms. Beleza. Então, o meu circuito vai ficar desta forma. Aqui vai ficar 3,33. E aqui vai ficar o de 4. Aqui a fonte de 20. E aqui vai ficar o meu resistor de 10. Beleza. Eu tenho aqui 4 ohms. Aqui eu tenho mais ou menos 20 volts. Aqui eu tenho mais ou menos 10 volts. E aqui em cima eu tenho 3,3. Vou deixar dessa forma, já que deu uma dízima periódica. E aqui eu tenho 10 ohms. Muito bem. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, qual que vocês querem que a gente curta-circuite primeiro? A de 20 ou a de 10?
A de 10. De 10. Então, o que eu faço? Eu venho com um fio e curto o circuito essa de 10. Como que vai ficar aqui? Vai ficar dessa forma. Ai, Deus do céu, deixa eu fazer esse trem direito. Que trem feio. 3,3. 4. Aqui eu tenho 20. E aqui eu vou curto-circuitar o meu circuito. Beleza. Deixa eu melhorar isso aqui. O brabo de não ter mesa digitalizadora é isso, pessoal. Aqui, assim. Mais ou menos, isso mesmo. Ficou bom agora. E aqui, meu resistor de 10. Muito bem. E aqui eu tenho 10 ohms. Aqui eu tenho 4 ohms. Aqui eu tenho mais ou menos 20. E aqui eu tenho 3,3 ohms. Beleza. Então, o meu circuito curto-circuitado, né, em 10 fica dessa forma. Esses dois aqui, eles estão em série ou estão em paralelo, pessoal? Tá em série. Muito bem. Então, como que fica? Nossa, mas hoje está para roer. Que letra horrorosa. Resistência equivalente. Ah, agora sim, agora está melhor. Então fica o quê? Como está em série, apenas adição. 10 mais 3,3. Beleza? Aqui vai dar 13,3 ohm. Então, como que vai ficar o circuito? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Apagar de novo. Aqui ficou torto. Então vai ficar aqui. 13,3. Aqui vai ficar 4. E aqui vai ser 20. Aqui vai ficar 20. Aqui eu tenho 4 ohms. Aqui eu tenho 13,3. Professor, não Pois é não. 3,33, não? Aonde? É 3,3 ou 3,33? 3,33. Como é uma dízima, eu posso deixar só apenas o próximo número após a vírgula, tá bom? Por exemplo, se eu Ah, tá tivesse ok. aqui, se a minha divisão fosse dada assim, ó, 3,5666 e aí fosse, beleza? Como o meu número aqui, após a vírgula, é maior que 5, e aqui também, eu posso fazer com que a resistência aqui fosse, no caso, 3,6, aproximadamente, beleza? Não interfere. É uma variação muito pouca, tá bom? Qual foi a sua Entendi, dúvida? ok. Beleza. Ok, obrigado. Por nada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha tensão de 20. Pessoal, te perguntar um negócio aqui para vocês. Só um detalhe aqui. Depois de instalações prediais, vocês têm alguma matéria de mecânica também? Só mudando de assunto? Mesmo que seja só básico, ou vocês não têm conhecimento disso? Vocês têm, gente? Conhecimento disso? Vai ter alguma matéria de mecânica? Até agora não foi dado, não. Então, beleza. Qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Então, beleza. Oi, pois não? Alguém ia fazer uma pergunta? Não, ok. Beleza. Então, agora eu vou utilizar a lei de Ohm. V igual a RI. Qual que é o meu V aqui? Minha tensão é de 20 volts. Minha resistência vai ser de quê? 4 mais 13,3 vezes I. Muito bem. Eu vou calcular agora a minha corrente, que vai ser o quê? 20 dividido 13,3 vezes I. 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 20 dividido 13,3 vezes I
por 17,3. Dá quanto aí, pessoal? Por favor. (20 dividido por 17,3). 1,15. Quanto? 1,15. 1,15. Muito obrigado. 1,15 amperes. Muito bem. Achei a corrente. Se eu achei essa corrente, então agora eu vou achar o valor dessa tensão aqui, certo? Que vai ser a minha tensão de V1. Então, minha tensão em V1, na primeira posição, vai ser o quê? 10, que é a minha resistência, vezes a corrente que eu achei, que foi de 1,15. Então, minha tensão V1, Professor, pois não, ela é multiplicada sempre pela resistência maior? não, é porque aqui, ó, ele pediu para calcular V1, certo? Qual que é a resistência que eu tenho aqui, entendeu? Entendi. Desculpa, entendi. Ah, beleza. Mas pode perguntar, pessoal, eu não acho ruim. Aqui é como se a gente estivesse na sala de aula e vocês estão me questionando, beleza? Beleza. Então, 10 vezes 1,15 vai dar o quê? 11,5 volts, beleza? Como aqui é após a vírgula, eu posso falar aqui que V1, nessa primeira etapa, curto-circuitado, vai ser igual a quanto? Aproximadamente 12 volts, beleza? Uma dúvida. Pois não. Se esse resistor aí de 4 ohms tivesse também com, por exemplo, com V2 aí, Sim, aí no caso desse, no lugar desse 10 seria o 4, né? sim, porque a mesma corrente que eu calculei aqui, a mesma tensão que eu tenho nesse ponto, vai ter nesse ponto aqui, certinho? Certo. Aí, se, por exemplo, que nem você falou, se tivesse uma corrente aqui no caso, 1 e 2, por exemplo, aí você quer calcular a tensão aqui, aí você pega o valor dessa corrente que você calculou aqui, beleza? Entendi. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos continuar, pessoal. Então, achei aqui 12 volts. Agora, como já achei a tensão de 12 volts, eu tenho que achar o quê? A minha segunda opção. Eu vou deixar 10 e vou curto-circuitar a de 20. Beleza. Como que fica o meu circuito? O meu circuito fica dessa forma aqui, ó. Beleza. O de 4. Vai estar aqui curto-circuitado. E aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 3,3. E aqui eu tenho mais, menos 10 volts. Muito bem. Então, aqui, ó. 4 e 10. Eles estão em quê? Em série, certo? Então, quanto que vai ser a resistência equivalente? 14. Muito bem. Quem foi que falou? O Lucas. Muito bem, Lucas. Tá de parabéns, viu? Ô, pessoal, só uma pergunta aqui aleatória. Na cidade de vocês tem alguma empresa tipo uma montadora ou coisa assim do tipo? Tem perto, mais perto da gente aqui é a Jeep. Qual que é? A Jeep. Ah, a Jeep. E ela tá aí já tem quanto tempo, gente? Acho que aproximadamente uns 4, 5 anos. Ah, 4, 5 anos. E aí, geralmente Nada, contratam tem vocês mais, aí tem da... Tem mais? E geralmente chama vocês para fazer parte aí da contratação aí, do corpo aí? Eu Não, tenho umas 2 pessoas que trabalham lá. É. Dois- E aí, no caso, como é que funciona? Aí funciona o quê? É processo seletivo? processo pela. Ou é indicação? Não, é por internet, né? Ah, então é processo seletivo, né? varia muito, professor. Ah, Varia entendi. muito. Tanto pode ser por indicação como processo seletivo. Processo seletivo. Varia muito.
Sabe por que que eu Lá ele precisa entrar também. Sabe por que que eu falo que é negócio de processo seletivo? Porque como vocês estão pegando aqui do Senai, no caso, e eu estou passando essas aulas de exercício, geralmente é o que cai nessas provas assim de processo seletivo. Quando vocês fizerem, por exemplo, a gente está fazendo esse exercício aqui para muita gente difícil. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter uma gama muito grande, de uma oportunidade muito grande de aprendizado, beleza? E vocês vão ter uma capacidade muito grande de serem admitidos, beleza? Por isso que eu passo essas listas assim, e tem o pessoal que fala, gente, você está passando uma lista da morte para os caras. Eu falei, não, eu estou ensinando o que vai ser cobrado no mercado. E quanto mais a pessoa tiver capacitada para isso, mais ela vai estar apta para ter um bom emprego. Vocês concordam comigo, não concordam? Sim. Beleza. É por isso que eu aumentei o nível das aulas, certo? Isso aí é bom, porque vou falar uma coisa, ir para o material, mostrar o que está no material, todo mundo faz. Agora, isso aqui, por exemplo, planejar é muito difícil. Essas partes aqui, por exemplo, eu vou até mudar, sabe? Esses exercícios aqui que vocês estão vendo, eu vou mudar eles. E por quê? Porque faz bem. Para mim também não entrar na zona de conforto. Vamos continuar, pessoal? Vamos Podemos embora. arrochar? Bora, vamos arrochar aqui. Então, eu tenho uma corrente aqui. Então, vou utilizar o quê? A lei de Ohm. 10. Aqui as resistências estão em série. Vai dar 17,3 também. E eu tenho aqui uma corrente. Então, quanto vai ser a corrente? Vai ser 10 dividido por 17,3. Certo, gente? Beleza. Quanto que dá aí, pessoal, a corrente? 0,58. 0,58? Beleza. Obrigado. Tchau. 0,58 amperes. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Beleza. Estou ouvindo sim. Beleza. 0,58 amperes. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela tensão aqui de 14, né? Que foi a tensão que eu fiz aqui em série, beleza? Então, como que vai fazer? Eu vou pegar aqui V1 em 2. A semelhante que estava ali era 10. E vou pegar a corrente que eu achei. 0,58. Então, V1 de 2 é igual a 5,8 aproximadamente volts. Claro que esse mouse aqui me irrita. Vamos lá. Esse No aqui vai caso, a ser... sobra vai ficar em paralelo, ou em série, não é isso? Sim, muito bem. 5,8. Agora, para mim achar a tensão aqui, é só fazer o quê? A tensão em 1 é só pegar as duas tensões parciais que eu achei. A minha primeira V1 mais a minha V1 em 2. Beleza. Quanto que deu a primeira? 12, certo? Mais 5,8. E dá o quê? 17,8, certo, gente? 17,2, certo. Isso, muito bem, obrigado. 0,8. Como esse número aqui, depois da vírgula, ele é maior que 5, então eu posso arredondar. V1 é aproximadamente... O que é arredondamento? É você o quê? Depois do número aqui, depois da vírgula, se esse número for maior que 5, você vem e adiciona... Perdão. Você vem e adiciona mais um aqui. Então fica o quê? 18. Deixa aqui. P1 ter aproximadamente 18 volts. Beleza, pessoal?
E aí, gente, melhor que pela regra de Kramer ou não? Muito melhor. É o seguinte, esse teorema da superposição, ele vem com essa finalidade. Quando você, sabe, não quer utilizar a regra de Kramer, não quer fazer o cálculo por determinantes, você pode utilizar essa regra aqui, que é pelo teorema da superposição que a gente acabou de ver aqui, beleza? Ô, professor, sendo bem sincero, essa de Kramer eu não peguei muito bem, não. Mas é porque é o seguinte, o que acontece? Para que você entenda bem a regra de Kramer, você tem que ter visto determinantes matrizes. Então, o que acontece? Esse material de vocês, ele traz ela, mas ele já pula direto. Então, o que acontece? Eu acho horrível. Eu acho horrível. Por quê? Porque já pula direto para aquilo lá. Você não entende como que o cara, por exemplo, se tem aqui, por exemplo, um circuito com 3 malhas aqui, digamos. Aí, por exemplo, ele acha lá I1 igual a 2, I2 igual a 1, I3 igual a menos 2 amperes, sei lá. Aí ele usa a regra de Kramer, você não sabe o que ele fez, né? Ele usa determinante lá e não sabe como que fez. Então, por isso que eu estou utilizando aqui, o que nem traz no material, né? No caso, o teorema da superposição. Beleza, gente? Poxa, bem melhor. Vocês entenderam aqui? Professor, tá me ouvindo? Entendeu? Beleza. Vocês Professor. entenderam, então? Pois não, pode falar. Esse exercício aí que o senhor fez agora, dá para também ser feito pela lei das malhas com o sistema linear? Sim, pode fazer também. Ou pela lei das malhas, ou também pela lei dos nós. Beleza. Beleza? É porque o teorema da superposição é uma outra ferramenta que você pode ter na manga para você utilizar quando você não acha. Você não tem essa, digamos assim, você não quer utilizar, por exemplo, a lei das malhas direto. Ou, né, para ter mais adiante, ter que usar a regra de Kramer. Beleza? Beleza. Beleza. Gente, é o seguinte. Eu vou ter aqui 15 minutos. Vocês querem que faça outro circuito pelo teorema da superposição e na próxima aula a gente fala de TVNAN, RL, RC e RLC? Ô, professor, por que você não faz um de 3 malhas? De 3 malhas? Eu Ótimo, tenho esse aqui, ó. melhor ainda. Pode Melhor, ser? professor. Faça isso aí, é melhor. Então vamos combinar o seguinte. Então anotem para mim, na próxima aula eu vou falar sobre o teorema de TVNAN, tá? Eu vou até colocar aqui. Eu quero que vocês me lembrem, tá? Porque ainda a gente tem tempo para mexer com isso. Teorema. Escreve assim, teorema de TVNAN, certo? Escreve assim, TVNAN. Teorema de TVNAN. E aí, o que eu vou fazer? Aí, com o teorema de TVNAN, a gente pega aqueles exercícios da lista que vocês imprimiram aí, tá? Ou que baixaram aí, para a gente malhar ela também, pode ser? Que aí a gente pode utilizar lei dos nós, lei das malhas, teorema de TVNAN e também teorema da superposição. Pode ser, pessoal? Acabou-se. Estamos de Pode comum ser. Ô, acordo? professor, Pois não. beleza. É só uma dúvida mesmo, porque aqui perto da gente, em Suape, tem uma Sim. empresa muito promissora que eu sou doido para entrar nessa empresa, que se chama RM Eólica. É uma empresa uma montadora de energia solar, através do Nossa, vento, uma eólica. E nesse caso aí ela trabalha justamente com esse sistema que a gente tá aprendendo, entendeu? beleza. De Superposição? geração. Exato. Beleza. Ó, uma coisa, gente, mesmo que foi aquele vídeo lá que teve que mostrar para vocês, o que acontece? O que eu vou deixar aqui bem claro aqui para vocês. Pessoal, não se limitem apenas a essas aulas aqui, certo? O que eu sou para vocês? Eu sou apenas um facilitador. Vocês têm que correr atrás, certo? Por quê? Porque quanto mais vocês fazem e tomam esse tipo de atitude, vocês se dedicam mais, tem maior interação entre vocês e o pessoal da turma que tiver dificuldade. E outra Foi coisa, só para mim vocês que ficou mudo aqui? Oi, estão me ouvindo, pessoal? Todos me ouvindo? Eu tô ouvindo. Não faz aí, tá não.
Tô ouvindo, professor. Então, beleza. Então, o que eu falo para todos os meus alunos? Se fosse aqui no comum, né, no geral aqui, eu teria que dar apenas uma aula para vocês toda semana. Eu resolvi dobrar. Por quê? Não só porque meu gestor pediu, mas também que quanto Oi, mais ficou aulas... mudo aqui. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? É só o dele que tá mudo, eu acho. Viu? Eu acho que é o seu que tá mudo. E o de todo mundo aqui tá ouvindo. Eu tô escutando É só o legal. dele, eu acho. Eu acho que é só o dele. Porque tá todo mundo me ouvindo aqui, tranquilamente, né, gente? Tô ouvindo sim. Beleza. E o que acontece? Então, eu resolvi dobrar porque eu estou primando não pela quantidade, e sim pela qualidade, certo? Então, pessoal, eu peço a vocês, se dediquem. Quem tiver ainda as SAPs devendo, corram atrás, tem esses vídeos no YouTube, tá? Ensinando. E não se preocupem, por exemplo, eu vou pegar do YouTube para colar. Não. Vejam o que o cara está fazendo, entreguem, e aí, quando tiver as dúvidas, tragam para mim, que eu tenho certeza, vocês vão crescer demais da conta. Fechado? Tranquilo. Beleza. Gente, então, Essas dúvidas mesmo a gente entrega ao senhor aqui pela aula mesmo? sim, pode mandar pela aula também, beleza? Tem outra forma? Eu acho que tem os fóruns aqui também de dúvidas, certo? Eu acho que tem. E aí eu tenho que ver com o monitor da turma também como é que eu faço aqui dos fóruns de dúvida. Tá certo? Ok, ok. Beleza. Gente, podemos fazer esse aqui então de 3? Bora simbora. Beleza. Let's go. Então vamos lá. Então eu vou utilizar aqui o teorema da superposição. Teorema da... Professor, estava aí para todo mundo? Para mim estava Sim. mudo aqui. Uai, todo mundo estava me ouvindo. Talvez seja o seu microfone mesmo, porque todo mundo estava me ouvindo. Teorema da superposição. Problema aqui. Teorema da superposição. Beleza, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar assim. Eu vou utilizar o teorema da superposição. Então, eu vou curto-circuitar primeiro a de 15, certo? Vou colocar um fio aqui. Como que vai ficar esse circuito? Ele vai ficar dessa forma. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Obrigado. Aqui eu venho. Eu vou pegar meu resistor de 3. Meu resistor de 2. E vou fazer dessa forma aqui. E esse resistor de 4 também? Ele tá nessa malha? Sim, tá nessa malha. Eu tô fazendo ele aqui devagarzinho. Aqui o de 1. Beleza. E aqui o de 2. Então aqui eu tenho 3 ohm. Aqui eu tenho 1. Eu tenho aqui o de 2. E aqui eu tenho o de 5. E aqui eu tenho o de 4 ohm. E aqui eu tenho a minha fonte de 30 volts. Mais, menos. Beleza. O que a gente tem aqui, pessoal? Eu sei que eu tenho uma, duas... Deixa eu até fazer com uma cor diferente para que fique bem visualizado. Eu tenho uma, duas, 3 malhas. Vocês concordam comigo? Sim, gente? Sim ou sim? Beleza. Então, para esse circuito aqui, eu estou pensando assim, se eu utilizar pela lei dos nós, vai dar mais trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar aqui agora
a lei das malhas, porque o teorema da superposição me permite usar isso. Então, eu tenho aqui uma corrente I1 circulando. Eu tenho aqui uma corrente I2. E eu tenho aqui uma corrente I3. Muito bem. Então, vamos pegar agora pela lei das malhas. Professor, Pois não? eu tenho 3 malhas, mas se fosse pelo nó, Sim. daria quantos nó aí? Uns Aqui, 4? ó. Aqui, ó. Se eu fosse pela lei dos nós, eu teria esse nó, 2, e teria esse nó aqui, ó, 3. No caso, aquela E com classificação, esse. né? Que é Isso, A, B, C, entendi, ok. isso. Porque aí, no caso, como são 3 malhas, teria 3 nós, certo? Mas aqui, eu acho que o quê? Só a gente fazendo mesmo para a gente ver. Mas eu creio que essa aqui, a gente vai eliminar ela de uma forma mais simples, tá bom? Pode continuar, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então, eu vou pegar aqui a malha 1, que é a malha onde está correndo a minha corrente 1. Eu vou começar aqui pelo de 5. Eu vou pegar pela lei das malhas. Somatório das tensões de entrada e de saída tem que ser igual a 0. Muito bem. Eu pego aqui 5 e 1 menos I2. Vou aqui para o de 4. 4 mais 4 e 1 menos I3 menos 30 igual a 0. Professor, Pois não. por que menos e não mais? Aonde? E 1 menos e 2. Aqui, ó, porque é o seguinte, a lei das malhas diz o seguinte, se eu analiso essa malha que está circulando na corrente, que eu estou pegando aqui, I1, é esse valor aqui, ó, o resistor de 5, ele está o quê? Está circulando I1, e nesse caso aqui I3, mas eu chamei aqui de 2. Então fica o quê? 5 vai ser o quê? A variação de corrente de I1 menos I2, porque eu estou pegando essa malha. I1 sempre pega a corrente com a malha. Então, ela fica sempre a maior corrente menos a corrente da malha secundária. Nesse caso, 5 e 1 menos I2, que está circulando aqui, ó, do de 5. Desço para o de 4 ohms, fica I1 menos I3. Beleza? Beleza, beleza. Entendido? Entendi. Certeza mesmo? Quer que eu volte? Não, é porque eu tinha visto um exercício no YouTube em que o professor ele fez um cálculo somando de acordo com a variação da corrente. Ah, Ele disse sim, mas que se o sentido da corrente for por positivo, aí ficava positivo. Se fosse negativo, ele colocava negativo. isso é porque é o seguinte, se porventura a corrente der negativo, ela está certo. O que que acontece é que o sentido que você adotou para resolver o exercício é que está errado. Por exemplo, se aqui, por exemplo, deu menos, vamos supor que menos, e 3 aqui deu menos 2 amperes, a corrente é o quê? 2. Só que em vez do sentido horário, ela está no quê? No sentido reverso, ela está no sentido o quê? Anti-horário. Ah, entendi. Entendeu? Ela está nesse sentido assim. Ela está subindo, ela está descendo e subindo. Beleza? Beleza, beleza. Vamos continuar então. Então, agora aqui a álgebra pura. Então, eu tenho aqui 5 e 1 menos 5 e 2 mais 4 e 1 menos 4 e 3. O 30 está aqui negativo, ele vai para o outro lado o quê? Positivo. Muito bem. 5 e 1 com mais 4 e 1 fica 9 e 1. Menos 5 e 2. Menos 4 e 3 igual a 30. Beleza, tem essa equação. Agora,
Eu vou pegar essa malha aqui, onde que está circulando I2. Eu vou começar pelo resistor de 3. Fica 3 I2. Vou descer para esse aqui de 1 agora, fica o quê? Mais 1. Como eu estou pegando a malha do I2, fica o quê? A malha de cima, a principal, I2, menos a corrente de baixo, menos I3. E volta aqui em cima, mais quanto? 5. E quanto que vai ficar agora, pessoal, se eu estou analisando a malha 2? Fica 5 I2 menos I1. E fecha a malha igual a 0. Todo mundo entendeu? Gente, entenderam? Eu entendi. Mais ou Eu tô menos. entendendo, professor. O que você não entendeu? Eu tô lá. Dê continuidade pra gente tentar fechar aí o. Aqui, ó, eu comecei nesse aqui de 3, ó, 3 que eu chamei aqui de 2, ao invés de 3, né, 3 e 2, mais, aqui fica I2 menos I3, e volta aqui em cima com 5 I2 menos I1. Tá vendo? Entendeu? Entendi. Certeza mesmo? Pode continuar? Ok. Pode. Beleza. Então, agora é álgebra. 3 I2 mais I2 menos I3 mais 5 I2 menos 5 I1 igual a 0. Como que vai ficar aqui? 3 e 2 com mais 2, com mais I2, 4 e 2. 4 e 2 com mais esse 5 e 2 fica 9 e 2. Menos I3 menos 5 e 1 igual a 0. Muito bem. Tem essa equação aqui. Como aqui é 0, eu vou deixar aqui a mesma coisa aqui. Aqui o meu I1 vai ficar positivo. Então, eu posso multiplicar aqui tudo por menos 1. Como que fica? Menos 5 e 1 fica 5 e 1. O 9 aqui, que é com I2, está positivo, ele fica negativo. Menos 9 e 2. E o menos I3 fica mais I3. Igual a 0. Essa parte do menos 1 é como, professor, que eu não entendi? É porque é o seguinte, eu posso deixar tudo negativo aqui. Mas como eu posso optar em também deixar a mesma equação aqui, como por exemplo, 9 e 1, ele está ao termo positivo, eu multiplico aqui tudo por menos 1, porque menos com menos fica mais, beleza? Entendido? Entendi. Beleza. É porque é o seguinte, quando o termo aqui, o termo independente que é 0, fica melhor de você trabalhar. Eu quero deixar, por exemplo, isso aqui é opção minha, você pode deixar negativo. Se você quiser que aqui fica menos 5 e 1, pode deixar. Mas como eu deixei aqui esse primeiro termo como positivo igual a esse aqui, então eu posso multiplicar por menos 1, beleza? Beleza, gente? Beleza. Agora, por que veio o 5 e 1 veio para cá, para a ponta? Aqui, ó, porque é menos e 1 com menos fica o quê? Positivo, 5 e 1. Menos 1 com mais 9 fica o quê? Menos 9 e 2. Menos 1 com menos e 3 fica mais e 3. Beleza? Não, isso eu entendi. Agora, por que mudou a ordem? Por que Só não... para deixar na ordem mesmo. É, porque eu deixo aqui, ó, que nem eu deixei aqui, ó, I1, I2 e 3. Você pode deixar na ordem que quiser aqui, mas eu gosto de ser ordenado, bem organizadinho, aí eu deixo aqui I1, I2 e 3. Beleza? Que nem tá aqui a primeira equação, ó. É porque Professor, nesse caso aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto aí, né?
De jeito nenhum, porque eu só quis ordenar para que a pessoa, para que vocês vejam que tá I1 com I1, vai ter I2 com I2 e vai ter I3 com I3, beleza? Beleza. Beleza. Eu vou para essa equação aqui de baixo agora, para essa malha aqui de baixo. Eu vou começar nesse resistor aqui de 2 agora. Fica 2 e 3. Vai voltar aqui, ó, 4 mais 4 e 3 menos I1. E vai lá para cima. Esse aqui de 1. Fica mais 1 e multiplica o quê? E 3 menos e 2 igual a 0. Muito bem. Então agora é álgebra pura. 2 e 3 mais 4 e 3 menos 4 e 1 mais e 3 menos e 2 igual a 0. Agora é álgebra. 2 com mais 3, 6. Com mais 1, 7 e 3. Menos 4 e 1 menos e 2 igual a 0. Eu vou usar a mesma tática aqui de cima, multiplicando por menos 1 e reordenar a equação. Como que fica? Menos 4 e 1 multiplicado por menos 1 fica 4 e 1. Menos e 2 com menos 1 fica mais e 2. E o 7 que está positivo aqui, ele fica menos 7 e 3 igual a 0. Certo, pessoal? Gente, vocês entenderam? Beleza. Beleza. Então, Não tô entendendo. tá entendendo? Tô sim. Pode Beleza. continuar. Eu tenho essa equação. Eu tenho essa equação. Gente, que exercício bonito, né? Fala sério, né? Dá uma página inteira, só ele aí. Não, teve um... Só para só para fazer jus aqui, teve um exercício, né? Teve um exercício do ITA que eu fiz aqui pro pessoal do Espírito Santo, que eu levei 40 minutos da aula para me fazer ele. Com um circuito desse aqui de 3 malhas, gente. Agora imagina, né? Um cara fazendo uma prova dessas e com exercício desse tamanho, hein? Imagina. Aí aqui, ó. Eu vou ter aqui, eu vou escrever todas essas equações que eu achei. 9 e 1 menos 5 e 2 menos 4 e 3 igual a 30. Essa foi a primeira equação que eu achei. Muito bem. Eu vou pegar essa segunda equação que eu achei também. 5 e 1 menos 9 e 2 mais e 3 igual a 0. Aqui embaixo eu vou pegar a minha última. 4 e 1 mais e 2 menos 7 e 3. Pessoal, eu vou pedir um favor encarecidamente aqui para vocês, tá bom? Se tiver como, por favor, tirem foto, né, dessa página. Por favor.
E por quê? Porque eu tenho 7 minutos para minha outra aula agora. Não vai ter como eu continuar, tá? Esse exercício é muito bonito, de verdade. Primeira vez que vocês, assim, uma turma me pede ele pra caramba, tá? E eu peço que vocês mostrem, me mandem ele na próxima aula, sexta-feira. Eu não vou passar aquele vídeo introdutório. Eu vou começar mais cedo, tá? Não vou esperar ninguém, porque meu negócio aqui tá prontinho. E aí a gente termina ele, eu vou falar o teorema de Thevenin e quero ver se eu falo de circuito RL, RC e RLC, beleza? Ok, pessoal. Ok. Beleza. Aqui, nós vamos parar aqui, ó. Tá bom? Gente, eu vou terminar aqui a gravação. Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês, tá? Professor?